parte de equação de Planck, depois de Einstein. Vamos para a telinha. Primeiro, ele deu aí o modelo do átomo de Bohr, através do nível de energia da camada 1, camada 2, 3, 4, ou seja, camada K, L, M, N, O, tá certo? E deu aqui a energia de cada camada em electrovolts, como está aqui em cima, ó, electrovolts, ok? Então, vestibulando, ele pergunta: se o elétron do átomo de hidrogênio se encontra na órbita de energia E2 e passa para a órbita de energia E1, que corresponde ao estado fundamental, ele emite um fóton de energia com o seguinte valor. Aí tem E2 menos E1, 10,2. Aí ele pergunta: aplicando a relação de Planck, física moderna, E igual a H vezes F, descobre-se que essa energia corresponde à seguinte frequência. Aí quer saber qual é essa frequência. Então, vestibulando, vamos reler a questão para você entender direitinho o que o problema pede. Se o elétron do átomo de hidrogênio se encontra na órbita de energia E2 e passa para a órbita de energia E1, que corresponde ao estado fundamental, ou seja, a primeira camada, ele emite um fóton de energia com o seguinte valor. Aí ele diminuiu lá no gráfico, E2 menos E1 dá 10,2, ele já fez para você, tá? Aplicando a relação de Planck, tá aqui a relação de Planck, E igual a H vezes F, descobre-se que essa energia corresponde à seguinte frequência. Então vamos voltar rapidinho lá para o diagrama, só para vocês olhar. Ele disse que um elétron estava aqui, ó, no E2, tá certo? Eu estou pintando aqui onde estava o elétrozinho, e ele veio para o estado fundamental, para E1, tá? Então observe que ele está voltando para sua camada de origem. Quando o elétron volta para sua camada de origem, ele emite uma onda eletromagnética, tá certo? Então quando ele retorna, lembre-se, se ele estivesse na camada 1, fosse o contrário, para ele sair da camada 1 para ir para a camada 2, ele tem que absorver a energia, né? Ele tem que ganhar energia externa e pula para a camada 2, né? Mas o problema disso é que ele está voltando da 2 para fundamental. Então, quando ele volta da 2 para fundamental, ele libera essa energia que ele tinha ganho anteriormente em forma de onda eletromagnética. E ele quer saber exatamente qual é a frequência. Então, passando aqui, vestibulando, para saber qual é a frequência, né? Nós vamos aplicar a equação de Planck que ele deu no problema. E é igual a H vezes F. Então, lógico que F é a energia sobre a constante. Então, a energia ele deu é 2 menos E1, 10,2. Eu estou pintando aí de vermelho, ele deu a energia, 10,2. Só que está em electrovolts, eu tenho que multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19, transformar para joule. Quando está em electrovolt, é só multiplicar o 10,2, o valor que tiver, por 1,6 vezes 10 a menos 19, já está em joule. E a constante é 6,6 vezes 10 a menos 34, que é dado. Então é só dividir e você tem a resposta. Então lembre-se, energia, ó, botando aqui a constante de Planck, energia é H vezes F. Ok, professor Hilton? Ok, boa noite pessoal, é isso aí mesmo, Luiz, bacana a questão. Inclusive ele pode ser que coloque também, só complementando, veja que a frequência é aí mesmo, Luiz, aí mesmo. Veja que a frequência foi dada, 2,5 vezes 10 a 15 Hz. Então pode ser que lá na sua prova ele coloque o espectro eletromagnético e coloque a faixa de frequência do visível. Aí você vai ver, opa, já está até isso, os carros pensam em tudo. Aí. Obrigado, viu? E aí você vai perceber que essa frequência está acima da luz violeta, que é a cor de maior frequência que a gente consegue ver. Então você percebe que a faixa foi do ultravioleta, tá? Não está dentro do espectro visível. Eles podem perguntar isso, mas lógico que ele vai fornecer, né, Luiz? Qual é o espectro visível para o candidato. Boa questão aí para a gente, né? Então vamos para a próxima questão, também ainda na parte de física moderna, ok? Isso. Então vamos lá. Dualidade complementar, onda-partícula. Para cá, para cá, para cá, eu vou relembrar direitinho essa parte teórica e o professor Hilton vai aí com a parte, né, de conta para vocês, já que vocês amanhã estão pegando essa questão discursiva, tá? Então, o que é a dualidade de onda-partícula? Ora, nós sabíamos antigamente que a luz
era considerada no tempo de Newton, né, como uma partícula, tá certo? Formada por corpúsculo, por partícula, né? Então ele até mostrava o exemplo da sombra. A luz vinha, batia numa parede opaca e fazia a sombra do outro lado. Então, se ela fosse a onda, ela contornava esse obstáculo, que a gente chama de difração, e ela seria uma onda. Então, para Newton, a luz era formada por partícula. Depois, no laboratório, conseguiu fazer com que a luz sofresse o fenômeno da difração. Então, quem sofre o fenômeno da difração ou de interferência passa a ser uma onda. Então, com a difração da luz obtida em laboratório, foi visto que a luz passou a ser uma onda. Aí depois veio Einstein com o efeito fotoelétrico e viu que a onda eletromagnética, a luz, atingindo alguns metais, ela expulsava o elétron desse metal instantaneamente, caracterizando assim que ela tinha partícula. E aí a luz passou a ser considerada dual. Em alguns experimentos, ela se comporta como partícula, como o efeito fotoelétrico, e no outro experimento a luz se comporta como uma onda, como na difração e na interferência. Então ela passou a ser a dualidade. Aí veio de Broglie, o príncipe físico, e ele disse, ora, se a onda pode ter esse comportamento de partícula e onda, né? Como a luz era chamada de onda anteriormente, então uma partícula pode ser também uma onda, tá? E ele diz, por exemplo, o elétron é uma partícula, mas ele pode ser uma onda também. E depois foi comprovado experimentalmente que ele estava certo, que conseguiu com que o elétron, que era considerado uma partícula, sofresse difração em laboratório. Hoje os instrumentos, os microscópios eletrônicos, todos usam o elétron como uma onda. Então a partícula passou a ser uma onda também. Por isso que existe essa dualidade onda-partícula ou toda partícula-onda, tá? Então o elétron, que é uma partícula, se vier amanhã na prova falando que ele sofreu interferência de difração, nesse momento ele está se comportando como uma onda, ok? Então, professor Hilton. Até aproveitando isso também, bacana, falar do princípio da complementaridade de Bohr, né? Que o ente lá é onda e partícula, mas ele não pode se apresentar no mesmo fenômeno das duas maneiras, né? Os aspectos ondulatório e corpuscular se complementam, mas, por exemplo, a luz não pode aparecer ao mesmo tempo como onda e partícula. Em alguns fenômenos, como colocou Luiz Carlos, ela é onda, em outros ela se apresenta como partícula. Bacana? A questão aí, Luiz? Então vamos para a parte de matemática, a parte de cálculo, o professor Hilton vai falar para vocês aí. Olha lá, a dualidade onda-partícula. Tem-se, aí você lembra da equaçãozinha de energia, ó, de Einstein, energia igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, que é uma constante. Mas você se lembra que a energia, quando uma partícula não tem massa, tá, a gente pode usar a energia, a quantidade de movimento, vezes a velocidade da luz no vácuo. Esse Czinho aí é uma constante, a velocidade da luz no vácuo. Então, E é igual a QC. Até quando você quer encontrar a quantidade de movimento de um fóton, a massa de repouso nula, você usa essa equaçãozinha aí, ó. E é igual a QC, aí passa o C dividindo. Não esquecer isso daí. É verdade. Então, usando também a energia como sendo HF e C, a velocidade da luz igual a lambda F, observe aí no seu vídeo, lambda F, o comprimento de onda vezes a frequência, tem-se. Essas equações, né, Luiz, a gente acredita muito que eles fornecem na prova, você vai só manipular com só elas. Chegar aqui no final que interessa, né? Nessa daqui que estamos... Isso. Né, que vamos, você fazendo as devidas substituições, igualdades, você chega à expressão para o comprimento de onda de uma partícula que tem massa. Olha aí. Esse lambda, logo, veja aí, logo, aí tem essa lambda. Expressão pronto, é que é importante. olha aí. Tá sempre vem da... Sendo destacado, né? Lambda igual a H, que é a constante de Planck, sobre, dividida pela quantidade de movimento linear. Lambda igual a H sobre Q. Aí, ou lá embaixo, né? Como vem no vestibular. Essa quantidade de movimento como sendo quem? M vezes V, a massa da partícula vezes a velocidade. Então a gente botou aí um estudozinho, mas sempre vem no vestibular, ok, vestibular? Isso. Então vamos usar um exemplo como pode aparecer amanhã na subjetiva. Professor Will. Olha aí, a massa do elétron, ele fornece para a gente o valor dela. 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E a velocidade com que o elétron está se movendo? 3 vezes 10 a quinta metros por segundo. A massa de uma bola de ping-pong, ele também fornece 3 gramas. E sua velocidade, 10 metros por segundo. Também fornece para você, vestibulando, a constante de Planck. Daí ele pede, determine o comprimento de onda de de Broglie
associado, aí letra A ao elétron e letra B à bola de ping-pong. Então, vestibulando, preste bem atenção a essa questão, nós vamos passar a solução aí na telinha, tá? Que ele sempre dá a equação lá de cima e você tem que saber resolver essa questão. Então, o comprimento de onda associado ao elétron, qual foi a fórmula que a gente viu? E que vem amanhã na prova, sempre aparece. O comprimento de onda é a constante dividido pela massa vezes a velocidade, tá certo? Então, essa formulazinha é dada e você vai só substituir o valor. Quem é a constante? Também é dado no vestibular. Quem é a massa do elétron? Deu na questão. Qual é a velocidade do elétron? Ele deu 3 vezes 10 à quinta. Quando você fizer o comprimento de onda do elétron, da onda associada à partícula ao elétron, é 2,4 vezes 10 a menos 9. Para a bolinha de ping-pong, essa fórmula vem do vestibular, tá? Mas está aqui, o comprimento de onda é a constante dividido pela massa vezes a velocidade. A constante é 6 vezes 6 vezes 10 a menos 34, é dado. A massa da bolinha de ping-pong, ele deu 3 gramas, eu coloquei 10 a menos 3, porque tem que ser em quilograma. Nós estamos no sistema internacional, a massa é em quilograma, vezes a velocidade da bolinha de ping-pong, que ele deu 10 metros por segundo. Já está também no sistema internacional. Se tivesse em quilômetros por hora, tinha que dividir, porque esse sistema internacional é metros por segundo. Então, achei o comprimento de onda da bola. Então, a bolinha de ping-pong, que é uma partícula, tem um comprimento de onda associado de 10 a menos 32, tá? Ora, vamos agora aproveitar essas contas, que é só a formulazinha que a gente botou, para você lembrar, bem fácil, porque até vem a fórmula, é só substituir H, M, V, mas vamos para a conclusão, que é o importante que você vai escrever amanhã na subjetiva. Então, caindo essa questão, a formulazinha é isso, tá? E o que é que eu vou colocar também na minha resposta teórica? Professor Hilton está com vocês. Muito importante, hein, pessoal? As contas vocês sabem fazer. Agora, o que vai ser imprescindível é esse comentário que vocês vão ter que fazer lá na hora da prova. Ó, o comprimento de onda associado à bolinha de ping-pong, que está no nosso mundo macroscópico, né, no nosso dia a dia aqui, é extremamente pequeno. Você lembra lá quanto foi que deu? 10 elevado a menos 32, né? Isso, muito pequenininho o comprimento de onda. 0,032,0. Né? Muito bem. Quando comparado com as suas dimensões, ele é extremamente pequeno, comparado com as dimensões da bolinha de ping-pong. Por isso, não podemos observar efeitos ondulatórios como a difração para objetos em escalas macroscópicas. Você não vai ver a bolinha de ping-pong contornando um obstáculo. Ela não vai encontrar uma fenda que tenha essa ordem de grandeza, 10 elevado a menos 32, né? Então, a difração de uma bola de ping-pong, de uma bola de futebol, de uma pessoa, de um automóvel, a gente não percebe no nosso dia a dia, pelo fato de, se você substituir na equaçãozinha de de Broglie, de onda de matéria, vai dar um comprimento de onda cuja ordem de grandeza é muito pequena. Como deu aqui, ó, 10 a menos 32 para a bolinha. Então você tem que encontrar uma fenda também 0,000 muito pequena para fazer com que essa bolinha de ping-pong passasse a se comportar como uma onda. Que é a condição para que a difração, né, Luiz, ocorra, né? Já o comprimento de onda do elétron é da ordem do comprimento de onda dos raios-x, realçando-se que sempre existe, associado às partículas, ao nível atômico, as propriedades das ondas. Você pode ver no elétron, você pode ver no próton, tá? Ele se comportando como uma onda. O elétron, ó, 10 a menos 9, ó, é pequeno, mas em termos de instrumento, né, o microscópio eletrônico consegue fazer com que o elétron, que é uma partícula, passe, né, em fendas com esse espaço e consiga fazer com que ele se comporte como uma onda. Já uma bola de ping-pong ou uma pessoa, o comprimento de onda, né, é pequeno demais, aí vai ter mais dificuldade, né, por isso que a gente não percebe esse comportamento de uma bola de ping-pong como sendo uma onda. Mas o elétron, que é uma partícula, a gente vê ele também como onda, tá? Até porque, né, Noronha, existem fendas na natureza, cujas dimensões são dessa ordem de grandeza do comprimento de onda do elétron, mas da bola de ping-pong não. Beleza?